boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal já foi informado, já recebeu o comunicado de que a denúncia contra o presidente Michel Temer foi arquivada pela Câmara dos Deputados. E o ministro da Defesa e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falaram hoje no Rio de Janeiro sobre novas operações lá no Rio e em áreas de fronteira. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje nos Corredores do Poder falando com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal já foi informado sobre a decisão da Câmara dos Deputados desta semana de arquivar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Boa noite, Carolina. Boa noite, Mariana. Bem, o Supremo Tribunal Federal recebeu hoje a decisão da Câmara dos Deputados, que não autorizou a Corte a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Essa formalidade é necessária para que agora o STF decida como que vai ficar a tramitação das acusações contra o presidente Michel Temer e também o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, que também foi denunciado pela Procuradoria. Esse caso vai ser remetido ao ministro Edson Fachin, que é o relator da denúncia, e também cabe a ele decidir aí como vai ficar agora essa tramitação. Uma das possibilidades é que a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer fique suspensa até o fim do ano que vem, quando aí o presidente vai encerrar o seu mandato, vai deixar a presidência da República, e aí ele poderia voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça. Já no caso de Rodrigo Rocha Loures, que não tem foro privilegiado, a decisão pode ser para confirmar se o ex-parlamentar vai continuar sendo alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal ou se as investigações vão seguir para a primeira instância. E eu continuo falando de Supremo Tribunal Federal desta vez porque a defesa do presidente Michel Temer encaminhou hoje ao Supremo uma manifestação em que classificou de artifício judicial o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o presidente Michel Temer seja incluído como investigado no inquérito que está apurando aí o crime de formação de quadrilha no PMDB dentro da Operação Lava Jato. Para o advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, essa medida não está prevista no Código de Processo Penal e é uma criação aí do procurador para tentar alterar o processo penal brasileiro. O advogado destacou também que na manifestação ele citou aí a decisão da Câmara dos Deputados que rejeitou a denúncia contra o presidente Michel Temer, não autorizou o Supremo a investigá-lo. Agora vai caber também ao ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, decidir se o presidente Michel Temer é ou não incluído nesse inquérito que está investigando a formação de quadrilha no PMDB. O advogado de Michel Temer quer também que esse pedido do procurador seja negado, mas se caso o ministro Edson Fachin decida que o presidente Michel Temer deve ser investigado pelo crime de formação de quadrilha, aí o advogado pede então que seja aberto um inquérito em separado no qual o presidente possa ser ouvido diretamente pelo ministro Edson Fachin. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, o presidente Michel Temer, ele inclusive concedeu uma entrevista ontem para a Rádio Band News e nessa entrevista ele foi questionado sobre reforma política, o que seria possível fazer ainda para as eleições do ano que vem, para as eleições de 2018, porque a gente sabe que existe a obrigatoriedade de um tempo mínimo para que as leis sejam alteradas, para elas valerem para uma eleição. E aí, Michel Temer disse acreditar que é possível mudar o sistema de governo do Brasil para parlamentarismo já para essas eleições de 2018. Vamos acompanhar um trechinho aí do áudio do que disse o presidente Michel Temer. Nós estamos pensando muito seriamente nisso, em ajudar muitíssimo e até propor a reforma política de comum acordo, naturalmente, com o Congresso Nacional, com o Tribunal Superior Eleitoral, que cuida dessa matéria permanentemente. Então, isso está no nosso horizonte. Eu acho que nós poderíamos pensar, uma mera hipótese, num parlamentarismo para 2018. Eu acho que não seria despropositado. E
nessa mesma entrevista, o presidente fez uma conta sobre os votos que ele recebeu na votação da denúncia contra ele essa semana na Câmara dos Deputados. E ele disse o seguinte: ele recebeu 263 votos pelo arquivamento da denúncia. Mais 2 deputados que não votaram, mas se manifestaram a favor dele. E mais 20 deputados que, na opinião de Temer, se abstiveram de votar para não votar contra ele. Então, nas contas do presidente, ele teve 285 votos e disse que para aprovar a reforma da Previdência ele precisa de 308, então que ele já está bem perto disso e disse acreditar sim que vai ter os votos necessários para aprovar essa emenda à Constituição da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer falou também sobre esse processo que ele está sofrendo, né, que ele sofreu até agora na Câmara e a perspectiva de uma nova denúncia contra ele, chamou esse processo de kafkiano, ou seja, ele comparou ali com o livro O Processo de Franz Kafka, em que o personagem principal é processado, mas não sabe bem porquê e a história se desenrola a partir disso, dele não saber, não entender o contexto em que ele está sendo processado. E aí, falando em denúncia, eu entro então no balanço da semana, porque hoje é sexta-feira, é dia de balanço da semana. Quem está aqui ao meu lado é Lucas Por Deus Leon, repórter da Rádio Nacional e que esteve comigo nessa última semana intensa no Congresso Nacional, né, Lucas? A gente esteve juntos na cobertura dessa denúncia contra o presidente Michel Temer lá na Câmara. Foi, Mariana, uma semana intensa e tensa, né? Segunda e terça-feira, cheia de articulações no Congresso Nacional em volta da votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Partidos da base aliada, partidos da oposição se reunindo, traçando estratégias, até que na quarta-feira, um dia histórico, pela primeira vez, o presidente da República, denunciado por crime comum, sendo votado lá na Câmara, 13 horas de sessão, com empurra-empurra, confusão. O presidente Rodrigo Maia precisou intervir algumas vezes, até que saiu o resultado. Por 263 votos, a Câmara decidiu arquivar temporariamente a denúncia contra Michel Temer. Lembrando que quando acabar o mandato, essa é uma imunidade temporária, e quando acabar o mandato, o presidente Michel Temer pode ter que responder na Justiça essa denúncia. Mariana, portanto, foi uma semana intensa aqui no Congresso. Sem dúvida nenhuma, uma semana bastante intensa aqui no Congresso Nacional, né, Lucas? E aí, essa questão da denúncia agora, então, se conclui com a chegada do comunicado da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, que foi a notícia que a gente deu com a Carolina Pimentel. Esta parte se conclui com a chegada, então, desse comunicado. O processo vai ser arquivado. Mas eu vou agora, então, à Rádio Nacional, porque Jéssica Gonçalves tem informações para a gente sobre a campanha que o Ministério da Saúde lançou para incentivar o aleitamento materno, né, a amamentação e também a licença paternidade de 20 dias. Olá, Mariana, muito boa noite. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou hoje em Curitiba um documento que orienta pais e empresas sobre o benefício da licença paternidade estendida. Pelo novo marco legal da primeira infância de 2016, os pais podem prorrogar de 5 para até 20 dias o período, desde que seja comprovada participação no desenvolvimento do bebê. A campanha nacional de amamentação deste ano foca justamente no envolvimento do pai no cuidado com o filho e tem como slogan: amamentar, ninguém pode fazer por você, todos podem fazer junto com você. O tema reforça a participação e o cuidado de pais, familiares, empresas, educadores e toda a sociedade no processo de aleitamento. A amamentação é capaz de reduzir em 13% a mortalidade em crianças menores de 5 anos. O Brasil possui a maior e mais complexa rede de banco de leite do mundo. São 221 bancos de leite e 188 postos de coleta, além da coleta domiciliar. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro assunto, porque cerca de 55 mil segurados do INSS que recebem auxílio-doença têm até amanhã para agendar a perícia de reavaliação. Eles foram convocados em publicação no Diário Oficial da União no dia 1º de agosto e chamados pela segunda vez. Isso porque na primeira tentativa o órgão enviou cartas pelo correio, mas elas não chegaram porque os dados indicados no Sistema Único de Benefícios estavam incompletos ou
ou desatualizados. O contato para o agendamento deve ser feito pela Central de Teleatendimento do INSS pelo número 135. E para saber se o nome está na lista, o beneficiário pode consultar o site do Diário Oficial da União. Depois é só colocar no campo de busca o nome completo, entre aspas, e selecionar a data de 1º de agosto de 2017. Caso o segurado não passe pela reavaliação, o benefício pode ser suspenso. Mariana, eu volto com você. Fique atento, então, a esses prazos aí que a Jéssica citou do INSS, viu? Vamos voltar a falar com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque, Carolina, a gente teve um novo desenrolar jurídico sobre a história do aumento dos combustíveis, né? Isso, Mariana, mais uma decisão da Justiça aí suspendendo esse aumento. E aí hoje a Advocacia Geral da União informou que entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para tentar derrubar essa nova liminar que foi concedida pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, suspendendo em todo o país o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Foi a segunda decisão da Justiça suspendendo esse reajuste em todo o país. Essa nova decisão foi tomada pelo juiz federal Biratã Cruz Rodrigues, da 1ª Vara Federal em Macaé. Ele atendeu a uma ação popular contra o decreto que foi assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 20, que aumentou aí as alíquotas do PIS e da COFINS, que incidem sobre a gasolina, o óleo diesel e também o etanol. O argumento nessa ação é que aumentar imposto, isso não pode ser feito por decreto, é preciso uma aprovação do Congresso e de pelo menos 90 dias para entrar em vigor. Agora, a Advocacia Geral da União tem argumentado nessas liminares que o decreto é legal, ele pode reajustar esses impostos e que esse aumento aí do PIS e da COFINS é importante para equilibrar as contas públicas. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, falando de impostos sobre combustíveis, se teve aumento por um lado, pode ter redução por outro, viu? Tem um projeto no Senado para tratar de redução de combustível sobre querosene. Mas quem vai falar disso é o Lucas Por Deus Leon, que está aqui comigo, como eu já disse. Lucas, tem um projeto no Senado que está pronto, né, para ser votado sobre esse assunto, né? Isso, Mariana, é um projeto que reduz o imposto sobre o querosene de aviões, reduz o ICMS desse querosene. Portanto, o objetivo com esse projeto, que é do senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, é reduzir o preço das passagens e com isso aumentar os voos aí na malha aérea brasileira. Essa é uma das prioridades no Senado Federal, que tem também a prioridade da Câmara, Mariana, que é a MP da reoneração da folha de pagamento de alguns setores produtivos. Com essa medida, o governo também busca arrecadar mais recursos para ajudar nas contas públicas. A MP foi aprovada na comissão para começar a valer em janeiro de 2018, mas eu conversei com o líder André Moura, o líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, e ele quer que na votação da próxima semana a reoneração já comece a valer nesse ano para ajudar nas contas públicas de 2017, Mariana. Mas para votar essa MP da reoneração da folha de pagamento, o governo tem que vencer 2 MPs que estão na frente trancando essa pauta de votações na Câmara. A gente lembra, né, Lucas, que o governo tem insistido que para evitar mais cortes ao orçamento é preciso aumentar a arrecadação e daí a importância dessa medida provisória, entre outros fatores. A gente vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, esse noticiário na próxima semana. Aliás, você falou da questão dos combustíveis dos aviões e a perspectiva de que isso barateie o custo das passagens e aumente a malha viária. Os senadores são frequentes reclamadores da falta de voos, porque eles não conseguem muitos voos dos seus estados para Brasília e de Brasília de volta. Geralmente tem um voo ali ou 2 na semana, dependendo do estado. Pois é, e o presidente Rodrigo Maia sempre reclama quando não dá quórum numa sessão de segunda-feira, quando eles tentam antecipar, dizendo que a malha viária aqui para Brasília é curta, por isso que os deputados não chegariam aqui, segundo o presidente Rodrigo Maia. Sem dúvida, essa é uma reclamação frequente entre os parlamentares. Bom, eles são os dos que mais usam a malha viária do país, eles devem saber do que estão falando, né, Lucas? A gente volta no próximo bloco com informações do Rio de Janeiro sobre o que disseram lá hoje o ministro da Defesa e o presidente da Câmara dos Deputados a respeito de novas operações militares no Rio e nas fronteiras. A gente já volta.
Olá, estamos de volta com todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você ficou sabendo que o Supremo Tribunal Federal já foi informado sobre a decisão da Câmara dos Deputados de arquivar o processo contra o presidente Michel Temer. E agora nós vamos falar no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida, porque hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falaram por lá sobre novas operações militares, né, Maurício? É isso mesmo, boa noite, Mariana. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, comentou que em breve as Forças Armadas vão voltar a fazer operações nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse momento, ele disse que o setor de inteligência do Comando Militar do Leste está planejando essa segunda etapa da missão. Mas Raul Jungmann lembrou que a situação do Rio é muito crítica e, por isso, é impossível fazer milagres. Essa declaração ele deu num dia em que um caminhão dos Correios foi roubado aqui no Rio de Janeiro e a carga saqueada em uma comunidade da zona norte da capital. E agora à tarde, moradores fizeram um protesto no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, interditando o tráfego na região para reclamar da grande quantidade de arrastões da região. Essa semana, tropas federais ocuparam o Arco Metropolitano, mas hoje nenhum soldado do Exército estava lá no Arco Metropolitano e os moradores fizeram esse protesto. Voltando a falar de Raul Jungmann, ele se reuniu hoje com a bancada federal do Rio de Janeiro e disse que em breve vai se encontrar com representantes dos governos do Peru e da Bolívia. O objetivo, tratar da segurança nas fronteiras para evitar o tráfico de armas e drogas para o Brasil. Raul Jungmann disse que o importante é acabar com o poder do crime organizado. O que é o nosso objetivo aqui, repito, é de fato reduzir a capacidade operacional, é golpear o crime. Isso se faz através basicamente do quê? Do que você tem que desmantelar os arsenais, você tem que chegar ao comando do crime e você tem que sufocar, retirar a capacidade financeira, dinheiro do crime. É isto que muda e é isso que vai mudar a médio e longo prazo, com o apoio da sociedade, com o apoio de todos, de governo, de oposição, das instituições, das lideranças, de todos, para que a gente possa ter sucesso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou desse encontro com o ministro da Defesa. Ele disse que realmente é fundamental aumentar a segurança nas fronteiras, já que no estado do Rio não são produzidas armas e drogas que chegam até aqui. E Rodrigo Maia admitiu que, nesse momento, o Rio precisa da ajuda federal. Infelizmente, hoje, a gente tem que dizer a verdade. O Rio de Janeiro precisa, sim, da coordenação federal. Do meu ponto de vista, nunca defendi a intervenção federal, mas a coordenação federal, nesse momento, tanto do ponto de vista fiscal como do ponto de vista de segurança, é fundamental a participação do governo federal. É uma semana realmente bem movimentada na segurança aqui no Rio de Janeiro, Mariana. Maurício, e aí a gente pode então aproveitar para lembrar outros fatos dessa semana aí no Rio, né? Nesse nosso balanço que a gente faz toda sexta-feira, e teve aquela operação Rio 40 Graus, né? Foi uma das coisas que marcou aí a semana no Rio, né? Sim, foi uma operação marcante realizada ontem. Pela primeira vez, a Lava Jato, um desdobramento da Lava Jato, chegou a integrantes do ex-governo do prefeito Eduardo Paes. Foram 10 pessoas presas, acusadas de cobrança de propina em 2 obras da Prefeitura do Rio de Janeiro. A construção do BRT Transcarioca e também o saneamento da bacia de Jacarepaguá. Entre os presos está Alexandre Pinto, que foi secretário de obras de Eduardo Paes. Eduardo Paes disse que ele foi nomeado porque era um funcionário de carreira e disse que, se realmente for confirmada a participação dele nesse escândalo, vai ser uma grande decepção. E falando de mais um destaque aqui dessa semana, tivemos novos depoimentos de Eike Batista e de Sérgio Cabral, numa operação que apura o desaparecimento de 100 milhões de dólares durante a gestão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Eike Batista falou muito pouco, respondeu perguntas poucas para o juiz, apenas durante 13 minutos. E Sérgio Cabral voltou a afirmar que apenas utilizou o dinheiro de Caixa 2. Mariana. Ô Maurício, eu vou aproveitar que você está aí, relembrando fatos da semana no Rio de Janeiro, o Rio, que é conhecido no mundo todo, não é só no país todo não, no mundo todo por suas belezas naturais. E aí uma dessas belezas está sendo o foco, vamos dizer assim, daquela campanha que a TV Brasil tem lançado, da hashtag Eu Quero a TV Brasil em HD, nas redes sociais. Uma das belezas aí do Rio entrou nessa campanha hoje, né?
É isso mesmo, Mariana. Infelizmente, poucas pessoas nos assistem em HD porque as TVs por assinatura não transmitem a TV Brasil em HD. E essa imagem, obviamente, todo mundo conhece. Todo mundo, digo o mundo inteiro realmente. A imagem do Cristo Redentor nas 8 maravilhas do mundo. De um lado, ela está como a gente transmite em HD, bonita, com cores vibrantes, toda bem definida em HD. Mas quem tem TV por assinatura que não transmite a TV Brasil em HD, recebe o Cristo com cores fracas, aquela imagem meio turva. Infelizmente, não é a imagem real do Cristo Redentor e não é a imagem real que a TV Brasil transmite para todo o país. Uma imagem que sai em HD e nem sempre chega em HD nas telas de casa. É uma pena mesmo e também estou nessa campanha, Mariana. É isso mesmo, Maurício. É mais ou menos o seguinte, esse Cristo lindo, colorido, com esse fundo azul belíssimo, é o que a gente produz para você. Aquele outro Cristo meio apagadinho é o que a sua TV a cabo está te entregando. Então, se você quer esse Cristo bonito, se você quer a sua imagem colorida e bonita desse jeito, não esqueça de aderir à campanha Eu Quero a TV Brasil em HD, procurar a sua operadora de TV a cabo, né, ou de TV via satélite, enfim, de TV por assinatura e pedir que o sinal seja entregue para você em HD. Bom, vamos voltar aos estúdios da Rádio Nacional com a Jéssica Gonçalves e seguir no nosso noticiário, porque a gente está ali no encerramento das inscrições para o exame de revalida, aquele exame de revalidação de diplomas de medicina. Médicos que precisam revalidar o diploma têm até às 11h59 da noite de hoje para se inscrever para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida. A prova é um instrumento para que estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e brasileiros que se graduaram em outro país possam exercer a profissão em território nacional. Para participar do exame é preciso ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil e ter diploma médico expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação desse país ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira. O participante precisa ter cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, e diploma digitalizado para concluir a inscrição. Vale ressaltar que a inscrição só é concluída após o pagamento do guia de recolhimento da União no valor de R$ 150, gerado ao final da inscrição, e a homologação da cópia do diploma pelo INEP. Mais informações na página do Revalida na internet, que é revalida.inep.gov.br. Voltamos com você, Mariana. Olha, e se a gente fala sempre que sexta-feira é dia de balanço da semana, a gente relembra aí as principais notícias da semana, a gente relembra também as principais imagens. Sexta-feira é dia de fotos da semana e você confere as principais imagens da equipe de fotojornalismo da Agência Brasil desta semana na voz de Henrique Bolg. No começo da semana, fiscais do PROCON do Distrito Federal fizeram uma vistoria em postos de combustíveis para verificar possíveis abusos nos preços cobrados. A foto é de Marcelo Camargo, da Agência Brasil. A medida veio depois do anúncio de reajuste das alíquotas de impostos nos combustíveis. Na terça-feira, o presidente Michel Temer recebeu a bancada ruralista para tratar da regularização tributária dos produtores rurais com a Receita Federal. O registro é de Antônio Cruz, da Agência Brasil. A foto de Wilson Dias mostra o clima de tensão no plenário da Câmara dos Deputados durante a sessão que analisou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Depois de mais de 10 horas de discussão, os deputados rejeitaram a denúncia. Olha, e a gente volta para as últimas notícias da redação da Agência Brasil com a Carolina Pimentel, porque, Carol, a gente tem notícia para os atletas do país sobre Bolsa Atleta, né? Isso, Mariana. O Ministério do Esporte anunciou hoje o lançamento do novo edital do programa Bolsa Atleta. E essas inscrições já vão poder ser feitas na semana que vem, exclusivamente pelo site do Ministério. Inclusive, de acordo com o Ministério, a bolsa ela é concedida aí com base nos resultados esportivos do ano passado, nas modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Já os atletas contemplados na categoria de bolsa estudantil são selecionados nos Jogos Escolares e nos Jogos Universitários Brasileiros.
O edital prevê a concessão de bolsas nas categorias atleta de base, R$ 370, estudantil, o mesmo valor, nacional, R$ 925, internacional, R$ 1.850 e olímpica e paralímpica, R$ 3.100. O atleta contemplado vai receber o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria. E segundo o Ministério, desde que o programa foi criado em 2005, 20.700 atletas brasileiros já foram patrocinados, um investimento aí que ultrapassa 890 milhões de reais e foram distribuídas 51 mil bolsas atleta. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no primeiro bloco, a Carolina informou aqui que a Advocacia Geral da União iria recorrer de uma liminar no Supremo Tribunal Federal sobre o aumento dos combustíveis, mas de lá para cá já temos resultado sobre isso. Quem está comigo é Pedro Moreira, porque, Pedro, já saiu decisão sobre esse assunto, né? Isso, Mariana. O Tribunal Regional Federal da 2ª região, que tem ali como a região do Rio de Janeiro, né, suspendeu então a decisão do Juiz Federal de Macaé, que havia determinado a suspensão do aumento do PIS/COFINS. Essa era a terceira ação na Justiça que o governo teve que enfrentar, suspender esse aumento. Uma delas ainda está em vigor na Paraíba, mas só vale para o estado da Paraíba, Mariana. Então, só para entender, Pedro, a gente ainda tem uma ação, né, correndo na Paraíba, mas sobre essa que a Carol informou, a gente já teve a decisão sobre a liminar, né? Exatamente, a liminar já foi derrubada, atendendo a esse pedido do recurso da AGU, e essa decisão então vale para todo o país. Tá certo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro Mariana. Moreira. E olha, boa noite para você, um excelente fim de semana. Para você também, um excelente fim de semana. A gente te espera aqui na próxima segunda-feira. Enquanto isso, você pode acompanhar todas essas notícias e todas as que acontecerão no sábado e no domingo em agenciabrasil.ebc.com.br. Até lá!